compartilhar com vocês aqui um acontecimento que pode ser muito útil para vocês que querem arrematar imóveis em leilões, principalmente judiciais, e tem muitas vezes que lidar com juízes que erram. O caso é o seguinte: o arrematante teve sucesso, deu o lance, foi vencedor e adquiriu os direitos em relação a um determinado imóvel. Ele fez o pagamento certinho lá do valor do lance, da comissão do leiloeiro e, contando com a previsão que constava no edital da aplicação dos artigos 130 do Código Tributário Nacional e do artigo 908 do Código de Processo Civil, que basicamente estabelecem aí a subrogação em relação aos débitos atrelados ao imóvel. E o caso, neste caso, né, o imóvel tinha três dívidas: dívidas de condomínio, IPTU, né, com a prefeitura, e a dívida com o credor fiduciário, o banco, no caso. E o arrematante fez a compra partindo do pressuposto de que esses débitos, exatamente como estava previsto no edital, sobre eles seria aplicado o instituto da subrogação. E como o valor do lance ele era superior ao valor desses débitos somados, então ele estava com a premissa, o arrematante partiu da premissa de que ele sairia, né, com o bem totalmente quitado. Qual não foi a surpresa dele depois da arrematação, no sentido de que o que o juiz fez, e equivocadamente, né, no nosso entender aqui. O juiz foi lá e disse que em relação ao débito do banco, do credor fiduciário, o arrematante deveria resolver isso em vias próprias e que não iria aplicar a subrogação. Ora, mas como assim? Se o edital estava prevendo a subrogação, edital foi homologado pelo juiz e depois da compra o juiz quer mudar as regras do jogo de maneira negativa para o arrematante. Este arrematante, insatisfeito, obviamente, interpôs um recurso perante o tribunal, recurso de agravo de instrumento, e ele teve sucesso. Essa é a notícia positiva para esse arrematante. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento a este recurso de agravo de instrumento, dizendo que, tal como estava previsto no edital, a subrogação deveria ser aplicada e não remeter-se ao arrematante para discutir em vias próprias, né, e correndo inclusive o risco de ter que pagar, além de pagar o lance, ter que pagar esse débito do credor fiduciário. Não faria nenhum sentido, né? Este acontecimento mostra para vocês que vários aspectos, mas alguns deles eu quero destacar aqui. Quais são os aprendizados? Juízes também erram, né? Mesmo em editais homologados, isso pode eventualmente vir a acontecer. Esperamos que isso não aconteça, claro, mas pode acontecer. Não é super comum. Mas o fato é que o erro foi corrigido depois na esfera recursal. Deu trabalho para o arrematante. O advogado dele precisou minutar um recurso, pagar custas, interpor, teve essa angústia, essa ansiedade de aguardar pelo julgamento do recurso pelo tribunal, mas no final ele teve sucesso. Muitos que querem arrematar imóvel em leilão buscam previsibilidade, buscam segurança jurídica. E quando você tem um acontecimento dessa natureza, ele traz imprevisibilidade. Ele traz uma novidade que não estava prevista ali no caminho. E isso não é saudável, né, para as compras de imóveis em leilões, sejam judiciais ou extrajudiciais. Tem um outro aspecto importante também. Imagine se este arrematante não tivesse conseguido reformar essa decisão, né? Ele poderia ter recorrido e o tribunal poderia não ter dado provimento, ele poderia ter perdido o recurso. O que ele faria? Bom, neste caso, ele não teria como desistir da aquisição, porque as hipóteses previstas na lei de desistência da arrematação são bem específicas e elas não contemplam esta situação que eu estou narrando aqui para vocês. Então, muito provavelmente, esse arrematante sairia com mais um boleto para ter que pagar. Ele teria um alto risco de ter que pagar a dívida para o banco.
tornando assim a compra dele, que se esperava fosse algo lucrativo, num negócio, né, ou de 0 a 0 ou, né, um negócio aí danoso, economicamente falando, não lucrativo, né, com prejuízo. Portanto, eu espero que esta história sirva para vocês aí como aprendizado, porque nós aprendemos, né, com outros que arremataram, tiveram sucesso e tiveram insucesso. E isso aqui no canal da Academia do Arrematante faz muito sentido, né, compartilhar com vocês, porque o nosso objetivo, em essência, é treiná-los de maneira que vocês aprendam a arrematar imóveis em leilão com estratégia e com segurança. Quem quiser saber mais a respeito deste caso concreto, só escreve aí nos comentários. Quero saber, e aí eu mando para vocês lá por mensagem o número do processo e aí vocês conseguem consultar no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um abraço a todos. Obrigado.